Graça e paz. Chegamos hoje, à última igreja, a igreja de Laodiceia, a sétima igreja, que Jesus Cristo dá revelação a João, lá na ilha de Patmos, para ele escrever essas 7 cartas, para essas 7 igrejas da Ásia, que, como eu falei desde o primeiro vídeo, representa a igreja, desde a igreja dentro do primeiro século, desde a igreja que nasceu lá do Pentecoste, até a igreja de hoje. Então nós chegamos hoje, nós chegamos agora a essa última igreja, a igreja dos dias atuais. E a palavra está aqui em Apocalipse 3, a partir do verso 14. Apocalipse 3, 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse, Laodiceia representa a igreja da última hora. E eu creio que nós estamos vivendo esse momento, Esse momento que basta nós olharmos para todos os cumprimentos de profecia, basta nós olharmos para Israel, que Israel é o relógio escatológico de Deus. As profecias em relação à igreja, 99% delas já se cumpriram. Imagina isso. O que falta é o arrebatamento da igreja. A próxima, Para o arrebatamento, 100% já se cumpriu, se nós não contarmos o arrebatamento. Se contarmos o arrebatamento, 99%. Quantos por cento já se cumpriu para o mundo? 99% já se cumpriu das profecias. As profecias que faltam se cumprir são as profecias que vão se cumprir durante a grande tribulação, o reino milenar de Cristo e o juízo final. São coisas que vão acontecer após o arrebatamento. Então, o que tinha para acontecer, o que tem para acontecer antes do arrebatamento, já tem se cumprido, já se cumpriu. Israel hoje está lá, O Israel físico já está lá. Era necessário, que Israel estivesse na sua terra para que as outras profecias se cumprissem. Ele é a figueira. Jesus falou, olha para a figueira. Quando ela florescer, significa que está próximo o verão. E ela já floresceu. Então, está próximo, muito próximo. Jesus Cristo, a qualquer momento, ele vem buscar a sua igreja. E ele está nos dando um alerta muito, muito, muito forte. Através, da palavra, através dos sinais que nós temos visto, tanta coisa acontecendo no mundo. Os próprios cientistas, comprovando que a Terra, ela está girando um pouquinho mais rápido. Ou seja, os dias estão ficando um pouco menor. Isso é perceptível de qualquer pessoa. Qualquer pessoa diz assim, olha, o dia nem começou, acabou, a semana mal começou, já acabou. Nós estamos vivendo aqueles tempos em que os dias foram abreviados. Ou seja, tudo que tinha para se cumprir dentro da palavra, daquilo que Deus falou, já está se cumprindo. Então, nós temos que estar atentos. Nós sabemos o dia, a hora que Jesus vem? Não, ninguém sabe. Jesus sabe, lógico, ele não sabia como filho do homem. Como filho de Deus, é lógico que ele sabe. Mas nós podemos saber a época, Jesus falou tantos sinais. Os sinais é para quê? Para eu saber a época. E ele ainda fala,
ali com os fariseus, com o povo na época dele. Vocês sabem distinguir se vai chover, se não vai chover. Vocês sabem distinguir se um dia, né, vai ter sol, vai ter chuva, olhando para o céu, e não sabe distinguir os sinais dos finais dos tempos. Os sinais estão aí. Nós temos que aprender isso. Basta nós abrirmos o nosso entendimento, os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais, para entender que nós estamos vivendo, que nós somos uma igreja da última hora. E essa igreja, né, o Senhor não fala muito bem dessa igreja, né? É uma igreja que não tem nenhum elogio. Como eu falei, né, a outra igreja não tinha nenhuma repreenda. A igreja missionária, a igreja de Filadélfia, o amor fraternal, a igreja modelo. Porém, a igreja de Laodiceia é a igreja mundana. Não tem elogio nenhum para essa igreja. Nenhum. O Senhor não faz nenhum elogio a essa igreja. Ele faz uma advertência, né? Ele manda que a gente se arrependa. E ele faz várias, né? Essa igreja, a primeira coisa que ele fala aqui, né? Eu sou o amém. O amém é aquele que a gente fala por último. Ou seja, né? É o fim. Estamos chegando no fim. E aí, ele fala assim, conheça tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quem é frio é aquele que já morreu, né? E quente é aquele que está bem vivo, né? Mas morno é aquele que está em cima do muro. Não é nenhuma coisa e nem outra. E a palavra é mais uma profecia, né, dos últimos dias. Mateus 24:12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Ou seja, você era quente, mas você ficou morno. Só que morno, o Senhor vomita. As pessoas acham que hoje pode ser cristão de nome, pode ser cristão simplesmente de ir na igreja no dia da Santa Ceia, pode ser cristão apenas de dizer, eu sou evangélico, mas pode participar de todas as coisas do mundo. É a igreja, né, que colocou Jesus para fora e o mundo dentro dela. Hoje nós vemos uma igreja que você não sabe se você está entrando numa igreja ou num lugar qualquer, porque não está tendo mais muita diferença. Não está tendo mais reverência, não está tendo mais aquilo que havia, né, há poucos anos atrás. Então a igreja, ela virou isso aqui, se tornou isso aqui. E por que Jesus fala, né, olha para você ver, lá em Laodiceia, eles sabem bem o que o Senhor Jesus estava falando. Lá em Laodiceia, antigamente as águas da cidade vinham de um aqueduto das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, as águas ficavam mornas, porque se elas eram de fontes termais, geralmente águas de termas são quentes, né? Então até elas chegar lá, elas ficavam mornas. E a cidade ganhou a reputação de não ter água potável. Ao engolir essas águas, muitas pessoas vomitavam. E era uma cidade que também nessa época, quando João, né, escreve essas cartas, ela era conhecida como centro bancário. Lá eles produziam uma lã preta. Eles tinham muita cultura, muita ciência e uma grande escola de medicina. Então por isso eles dizem assim, olha, de nada tenho falta. Estou rico, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eles não tinham nenhuma falta material. Tinha falta de dinheiro, eles não tinham, mas tinham falta de Deus. Eles tinham falta de Deus. O que adiantava o dinheiro? O dinheiro compra salvação, o dinheiro compra saúde, o dinheiro compra amizade, o dinheiro compra família, o dinheiro compra essas coisas. O dinheiro não compra nada disso. O dinheiro não compra salvação. Salvação é pela graça. Né? É de graça, para nós é de graça, mas custou um alto preço. Um alto preço, né? Jesus pagou um preço muito alto pela minha e pela sua salvação. E aí, as pessoas deixaram de valorizar a salvação. Aí começaram a valorizar o dinheiro. Se preocupar com as coisas materiais. Para que eu vou me preocupar tanto com coisas materiais, se qualquer momento eu vou morrer, se qualquer momento Jesus vai arrebatar isso aqui, isso vai ficar tudo aqui. Casa, carro, dinheiro no banco, isso tudo vai ficar. Título, fama, para que isso? Isso tudo vai ficar. Aí eles dizem, né, olha, nós estamos ricos, nós não temos falta de nada.
Mas aí Jesus fala com eles assim: nossa, mas vocês não sabem que vocês são miseráveis. Olha, mas vocês não falam. Olha para você ver. Não sabe que és um desgraçado. Ou seja, o que é desgraçado? Não, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não conseguimos salvação. Sem a graça de Deus nós não podemos nada. Graça é o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Até esse ar que nós respiramos é a graça de Deus. É a graça de Deus. Porque você não pode produzir o ar que você respira. E eles achavam que eles podiam ser independentes de Deus porque eles tinham condição financeira boa. Existe isso? Ser independente de Deus? Se Deus quiser, ele faz um milionário se tornar morador de rua no outro dia. Faz com que ele perca tudo, da noite para o dia. Quantas pessoas aconteceram isso? Quantas pessoas quebraram da noite para o dia? Quantas pessoas investiam na bolsa lá e dá lá uma queda lá nas ações dele e ele perde tudo de um minuto para o outro. Então quem põe, né, a sua fé no dinheiro, quem põe a sua fé na riqueza, é miserável, é desgraçado mesmo, não tem graça nenhuma. E aí fala que ele, além disso tudo, de não ter graça, ele é miserável. Miserável. Ele é miserável da graça de Deus. Ele é miserável da presença de Deus. Ele é miserável da unção de Deus. Ele é miserável. Nossa, olha que palavra terrível. Miserável. Às vezes a pessoa tem dinheiro, é rica, mora numa mansão, mas é miserável. É miserável. Não tem nada de Deus. Não tem nada da unção e da graça de Deus naquela vida. E aí, ele continua falando, né? Pobre, cego e nu. Rico de dinheiro, pobre de Deus. Pobre da unção de Deus. Pobre da direção de Deus. Pobre da graça de Deus. O que essa pessoa é? Miserável. Cego. Não enxerga um palmo na frente do nariz. Infelizmente, hoje nós estamos vendo uma igreja assim, cega. 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 Não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Às vezes a gente vai atender pessoas que se diz crente há não sei quantos anos, que se você, dependendo do livro que você falar da Bíblia, ela pergunta assim, onde que está? Eu já vi crente olhar em índice da Bíblia para descobrir onde está um livro da Bíblia. E diz que é crente. Não conhece nem a palavra, não conhece nem o Deus, não conhece o Deus que ele defende, que ele está servindo, porque Deus ele é conhecido através da palavra dele. Então essa pessoa não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, você não tem intimidade com a palavra, ele não tem intimidade com Deus. E aí, é nu, porque o nu simboliza, sabe o quê? Falta de salvação. Lá em Isaías, Jesus fala que ele nos vestiu com vestes de salvação. Nos cobriu com manto de justiça. Então, nu significa sem salvação. Antes ele fosse frio. Porque o frio é aquele que não conhece o Senhor. Mas ainda tem a oportunidade de conhecer. E se arrepender, ser lavado dos seus pecados. E vir para a presença de Deus. Aquele que está quente. Glória a Deus, né? Está firme na presença de Deus. Mas o morno é aquele que fala assim, eu já conheço. É o soberbo, é o arrogante. É aquela pessoa que vira para você vai falar de Deus para ele. Não, eu já sei de tudo isso, eu já sei. Eu conheço. Eu sei fazer isso. Nunca assume, sabe, que não sabe, que precisa de ajuda, que é miserável. Muita gente assim. Muita gente assim. Que não sabe nada, mas não assume que não sabe. Porque eu vou te falar a verdade. A gente pode estudar e estudar a Bíblia. Por mais que a gente estuda, a gente acaba dizendo assim, eu não sei nada. Agora imagina quem não estuda. Chega um ponto e ainda quer dizer para você que sabe, sendo que não sabe. Sabe o que é isso? Arrogância. Arrogância não deixa a pessoa admitir o que ela precisa. E essa igreja precisava de Deus, mas a arrogância deles, a prepotência deles, por causa de dinheiro, não fizeram eles enxergar que eles eram nus, que eles estavam nus, que eles estavam nus. E aí o Senhor fala, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, fala das nossas obras.
fala daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo fala que as nossas obras, elas passarão pelo fogo. Se for ouro e prata, vai sair do outro lado. Agora, se for palha e feno, vai se queimar. Vai se queimar e não vai sair nada do outro lado. Então, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Porque, sabe por quê? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É o fruto que eu produzo que vai dizer quem eu sou. É o fruto que eu produzo que vai falar quem eu sou diante de Deus. Não é diante do homem não, mas é diante de Deus. E muitas vezes também diante do homem, porque o homem vai olhar, né, qual que tem sido o meu comportamento. E aí o Senhor continua assim: roupas brancas para que te vista. Porque o que eu acabei de falar? Eles não tinham roupas, eles estavam nus, sem salvação. Roupas brancas. Né? Isso, em Apocalipse aqui fala que aqueles que forem salvos andarão de veste de linhos fino, branco. Lá em Eclesiastes fala que em todo tempo sejam alvas, brancas, branquíssimas, alvas as tuas vestes. E que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eles nem roupa eles tinham, quanto mais roupas alvas. E aí fala assim: para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Você sabia? Lá em Laodiceia eles tinham uma escola de medicina e eles produziam colírio. Só que o colírio deles, né, era só para o físico. Não adiantava nada, eles não estavam enxergando nada no mundo espiritual. Nada, não tinha nenhum discernimento espiritual. Não enxergava nada. Então o Senhor falou assim: olha, eu te falo que você tem que comprar colírio de mim. Esse colírio seus aí não serve não. Não tá fazendo diferença nenhuma. Ela estava contente com seu estado de autossuficiência e falsa confiança. Autossuficiência. Tem tantas pessoas que se acham autossuficientes, que não precisa de Deus. Que não precisa do outro. Isso, autossuficiência. Tem pessoas que se escondem atrás do seu título. Não, eu fiz seminário, eu sou teólogo, não é nada, não somos nada, gente. Nós temos que entender que nós não somos nada. Jesus fala lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, nada. Temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. E essa autossuficiência da igreja, achando que não precisa de Deus, porque tem dinheiro, porque é isso ou por aquilo, que fica fazendo, né, promovendo entretenimento para distrair o povo, em vez de trazer palavras de convicção, de arrependimento, de conserto, porque é momento de conserto, é momento disso. Mas o mundo entrou dentro da igreja de tal forma que a santidade saiu há muito tempo. A santidade saiu de dentro da igreja. Tudo pode. Entrou uma frase, né? Há uns tempos atrás, uma frase que diz que nada tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Tem nada a ver beber um pouco, não tem nada a ver dormir com a namorada, ir lá e tocar na igreja, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, e tudo passou, não tem nada a ver. E aí, o que eles falam? Quando a gente fala de santidade, eles falam que é religiosidade. Da onde que santidade virou religiosidade? Da onde que santidade virou religiosidade? É na cabeça de quem é morno, é de quem não quer mesmo compromisso com Deus vivo, quer compromisso com o mundo. Quer ficar com o pé no mundo e um pé na igreja. Mas só que para Deus isso não existe. Isso não existe. Deus não aceita isso. Ou você é 100% de Deus ou você não é. Não adianta você dizer que você é 99%. Não é. E aí o Senhor vira e fala assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor ainda está fazendo um apelo para essa igreja. É um apelo para que essa igreja se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua negligência. Quantos anos nós somos negligentes em relação à nossa nação? Tem quanto tempo que nós paramos de orar pelo nosso país? Agora estamos orando, por quê? Porque está doendo em nós. Porque se vier um comunismo, a igreja vai ser perseguida. Mas, sabe por que doeu em nós? Mas há quanto tempo? Sabe?
Nós paramos com essas questões. Tem questões que são questões de vida prática. Prática com Deus. Oração, jejum, santidade, consagração, vida no altar. Isso é refletir a glória de Deus onde nós estivermos. Mas nós misturamos comum, não tem problema não tem problema fazer isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Essa frase, né, não tem nada a ver. Só que tem muito a ver, sabe? E quando eu leio essa carta aqui, eu fico preocupada. No verso 20 o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ceia é a última refeição. O Senhor está dizendo: olha, a igreja me colocou para fora e colocou o mundo para dentro. É isso que esse versículo está dizendo. Isso aqui não é para o mundano, não. Isso aqui o Senhor está escrevendo para a igreja. Para de falar que isso aqui é para o mundo. Que isso aqui não é para o mundo, não. Isso não é para o mundo, não. Isso aqui é para o morno. Porque o mundo está frio. Isso aqui é para o morno. Para aquele crente que está dentro da igreja, mas que não é crente, que só tem título de crente. Só fala que é crente, mas não é. Está falando para ele. Está falando para ele assim: olha, eu estou batendo aí na porta sua, ó, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Mas, para você abrir, você tem que ouvir. Tem que comprar o colírio, né? Para ouvir. Aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. Mas lá em João 10 fala assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se for ovelha do Senhor, né? Mesmo que esteja morna, vai ouvir. E vai abrir a porta. E o Senhor vai entrar. E vai fazer a última refeição com eles. Porque é isso que ele está dizendo. É a igreja da última hora. É a última refeição. E para essa igreja morna, o Senhor oferece a maior bênção, né? Que poderia ser dada. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós falamos das 7 igrejas. Mas essa é a igreja desse momento. Desse momento. Estamos aí, às portas de um arrebatamento. Mas o arrebatamento vai ser um remanescente tão pequeno que nós vimos que de 7 igrejas, só uma o Senhor elogia e não repreende, que é a igreja de Filadélfia. Todas as outras o Senhor critica. O Senhor ainda elogia as outras, mas essa última aqui, não existe nenhum elogio para ela. Nenhum. Pensa você, nós estamos vivendo num momento em que o Senhor está olhando para nós e não tem nenhum elogio. Nenhum. Ele está dizendo para nós: olha, arrepende, enquanto é tempo. Ouça, eu estou batendo na porta do teu coração. Eu estou batendo. Se você ouvir, eu vou entrar. E eu vou cear com você. Você está tendo mais uma oportunidade. Quando o Senhor me falou para fazer vídeos sobre essas 7 igrejas, eu questionei não. Eu fiquei umas 2 semanas pensando se era isso mesmo. Até que veio aquele desejo forte no meu coração de fazer. Mas hoje eu tenho a certeza, a convicção assim, muito clara, que era para falar sobre essas 7 igrejas. Para que nós entendamos aonde nós estamos nessa história. E aonde você quer chegar? Você quer chegar nas mansões celestiais? Se quer, o momento é agora. De se arrepender. De sair da igreja mundana e permitir que a igreja de Deus, que Deus entre dentro da sua vida. De parar de se achar autossuficiente. De se achar autossuficiente. Porque o Senhor, Ele está nos aconselhando aqui. Para que nós tomemos uma atitude.
Aqui está falando de atitude. Né? Em todo momento ele fala para nós: compra ouro provado no fogo, compra veste para que te vistas, compra colírio para que vejas, arrepende-te, eu estou batendo a porta, abre. Todo momento ele está falando, ele está nos direcionando, ele está nos falando. Mas quem tem ouvido, ouça. Amém? Espero que esse estudo das 7 igrejas possa ter te ajudado. Se você não viu os outros, né? Começa lá da igreja de Éfeso e veja, são tudo vídeos pequenininhos, né? Mas que dá para entender o momento de cada uma dessas igrejas, dá para entender o que estava se passando em cada igreja, no momento em que o momento dela, o momento, né, na história dela, a história, no momento, dentro da história da humanidade, o que estava acontecendo com essa igreja naquele momento. E que o Senhor possa continuar falando conosco. E até o próximo vídeo. E se te abençoou, compartilhe com outros. Amém? Que Deus te abençoe.